O que é o espírito do mundo? Por que devemos lutar contra este espírito? E como devemos lutar? Então serão perguntas que durante o discurso nós vamos tentar responder para os irmãos. Mas o nome já diz, né? Espírito, dá ideia de algo que nossos olhos não veem. Mas o que pode ser? Bem, vamos dar uma olhada breve na Bíblia para depois conversarmos um pouco sobre este detalhe importante, hein? Abra, por gentileza, 1 aos Coríntios, capítulo 2, veja o versículo 12. Encontraram? Diz assim: E nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, para que soubéssemos as coisas que foram dadas bondosamente por Deus. Bom, aí citou dois tipos de espírito, vocês viram, hein? O espírito do mundo e o de Deus. O de Deus, acabamos de cantar há pouco sobre o Espírito Santo dele. Algo maravilhoso. Agora, por que é importante entender o perigo desse espírito? Sendo algo invisível, nós só vamos sentir. E é preciso identificar, para poder tomar todos os cuidados necessários. Portanto, vamos ver também o que Paulo falou aqui em Efésios, no capítulo 2, e versículo de número 2, para podermos também entender porque temos uma luta difícil. Veja, nos quais andavam antes segundo o sistema deste mundo, segundo o governante da autoridade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Bem, observe que aí comparou o espírito do mundo ao ar. Por quê? O ar está em toda parte e você pode respirá-lo. De certo que o ar pode lhe fazer bem, mas se ele estiver contaminado, pode lhe fazer mal. Um exemplo foi o que aconteceu em 1984 numa cidade da Índia chamada Bhopal. Talvez vocês já ouviram numa das publicações sobre ela. Uma cidade de cerca, na ocasião, de 800 mil habitantes. Uma cidade bem industrial. E bem de madrugada, uma das indústrias que tinha produtos químicos teve lá numa válvula um problema e vazou um gás tóxico. E esse gás invadiu as casas, tocado pelo vento. E a história conta que milhares de pessoas morreram. Por quê? Inalaram um gás tóxico espalhado pelo ar. Ou seja, o ar estava tão poluído que muitos morreram. Aliás, a experiência conta que alguns que conseguiram sobreviver só conseguiram porque correram e foram o mais alto possível numa montanha lá para conseguir encontrar ar puro para se respirar. Até nos faz lembrar a segurança que temos no monte, né, da casa de Jeová, onde temos um ar puro para podermos respirar e sermos assim pessoas diferentes do mundo, né, que está aí respirando esse gás aí tóxico a todo momento. Agora, quem é o maior promotor do espírito do mundo? É o governante dele. Por isso que o texto falou há pouco que nós não temos o espírito do mundo, mas o que vem de Jeová. Então, Satanás, o diabo, ele espalha esse espírito, que tem ligações diretas com orgulho, egoísmo, e reflete na personalidade de muitos que vivem hoje no seu dia a dia. Olha o perigo. Por isso temos que tomar muito cuidado. A exemplo do que Efésios 2:2 falou, que o ar, o espírito que opera no filho da desobediência, é o que vemos hoje em toda parte, na atitude das pessoas, que podem ser facilmente influenciáveis e muitos acabam se perdendo. Quando nós vimos começar espalhar esse espírito, ou este ar, podemos assim dizer, contaminado. Bom, a primeira referência de como isso aconteceu foi lá no Éden, quando Eva acreditou na mentira que Satanás, o diabo, colocou na mente dela. Um detalhe interessante que o diabo ele não usou a força, nem impôs uma arma para induzi-la ao medo, ele usou palavras distorcidas que enganaram a mente de Eva. Então veja o perigo de nós nos deixarmos levar pelo que vemos, pensamos e ouvimos. Isto pode fazer uma grande diferença.
Estava lendo um artigo da Sentinela de janeiro de 2011. Lá diz que Satanás pode ter usado uma tática interessante. Passar a ideia de que o fruto transformou a serpente num animal que não falava, nunca se comunicava, em alguém tão sabido. Talvez Eva, ao ver que ela comeu do fruto e ficou tão sábia, começou a pensar, mas se a serpente que não era nada está tão falante e sábia, que dizer de mim que sei tanta coisa, sou tão sabida. Então ele explorou um lado aí que talvez levou ela ao engano. Interessante, né? O artigo falou, embora seja uma conjectura, mas pode ser de fato o que aconteceu. Porque os animais nunca tinham interagido. Possivelmente ela tinha ouvido um papagaio falando, mas emendando apenas. Mas interagir numa conversa era algo novo para ela. Então veja o perigo. Satanás pode usar todos os meios possíveis para enganar, como já aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele pode usar também o espírito para promover rebelião, associar a um modo de vida perigoso que pode fazer as pessoas pensar mais em si do que no próximo, talvez desagradar inteiramente a Deus, porque o objetivo do diabo é induzir as pessoas a fazer coisas que Jeová diz ser errado. Então ele é do contra, né? Então cuidado que devemos ter contra este poderoso inimigo. Veja na Bíblia como aqui em Gálatas, capítulo 6, 7 e 8, mostra o perigo de nós colocarmos na nossa mente ideias que podem gerar problemas mais tarde. Então vamos lá no livro de Gálatas, no capítulo 6. Observe então os versículos 7 e 8. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois o que a pessoa semear, isso também colherá. Porque aquele que semeia visando a sua carne, colherá da carne destruição. Mas aquele que semeia visando o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Então aí está o perigo, né? Um espírito que pode levar as pessoas a ter problemas. Por isso semear visando a carne ou a satisfação dos desejos pessoais pode induzir a pessoa a uma situação muito perigosa. Então, cuidado que temos que ter aí para termos a aprovação de Jeová. Mas o que pode nos ajudar a ser bem-sucedidos é lembrar, irmãos, que a obediência a Jeová, acima de tudo, é uma proteção. Uma proteção. Você já ouviu falar de alguém que se deu mal por obedecer a Jeová ou algum mandamento dele? Olha, nesses muitos anos de vida eu nunca vi. Mas por desobedecer, ou por não querer obedecer, você já ouviu falar? Eu posso listar um monte de pessoas que se deram muito mal por não obedecer a Jeová. Então, quando você semeia visando a carne, ou seja, procura fazer a vontade do corpo, literalmente você está desagradando a Jeová e mais adiante pode ter certeza que vai se dar mal. Por isso que temos que lutar contra esta força. Algo que pode nos ajudar é o que diz Tiago 4:8, achegar-se a Jeová. Se você se achega a Ele, Ele se achega a você. Mas um detalhe importante, lá fala, primeiro você deve se achegar a Jeová, para que Ele possa depois achegar-se a você. Agora, como lutar contra o espírito do mundo? Este é um outro ponto importante que nós vamos atentar agora. Veja 3 coisas que são fundamentais para a gente conseguir vencer esta luta. Primeiro, respeito aos que têm autoridade. Bom, quem tem autoridade? Bom, basta lembrar que Jeová nos delegou muitas autoridades aí para este mundo. Os anciãos cuidando das congregações, o marido cuidando da família, as autoridades governamentais cuidando aí das cidades, estados, país, mundo. Então, Jeová delegou e deu a eles até mesmo certa medida aí de orientações e ajuda para poderem fazer isso. Mas veja o que ele diz, e até é importante lembrar, no livro de Isaías 32, Isaías 33, 22. Então vamos na Bíblia, em Isaías 33, versículo 22.
encontraram, diz assim: pois Jeová é o nosso juiz, Jeová é o nosso legislador, Jeová é o nosso rei. Ele é quem nos salvará. Bom, então perceberam que em Jeová se confere o que chamamos de os três poderes. Vocês sabem quais são os três poderes? O poder de julgar, o poder de criar lei, que é o legislador, e rei, poder de governar. Então isso quer dizer que nós temos que respeitar o governo de Jeová, as suas leis que colocadas ali estão para nos ajudar agora e também por toda a eternidade, e a capacidade de julgar conforme ele colocou nas suas leis. Então temos que pensar assim para tomarmos boas decisões. Então entra o campo agora. Veja, por exemplo, Jeová delegou ao chefe de família a responsabilidade da educação dos seus filhos. Então quando a Bíblia fala que o marido é o cabeça, né? 1 Coríntios lá fala da família. Isso quer dizer que ele tem que prover, tanto em sentido físico, material e espiritual para a família. Tem que cuidar dessas partes importantes. Por exemplo, imagine um pai que tivesse alguns filhos e começasse a chamar todos os pioneiros para dirigir o estudo dos seus filhos e ficasse de longe olhando. Você acha que ele é um bom pai? Bom, parece que ele não está muito certo, não é mesmo? Porque se ele é pai, ele tem a obrigação de cuidar da ninhada dele ali, dos filhos. É uma responsabilidade que Jeová deu a ele. Talvez em alguma circunstância, dada uma necessidade, está doente, por hora não pode fazer, talvez ele possa pedir ajuda, não é errado. Mas se não tem nada que o impeça, como pai ele tem que honrar a autoridade que Jeová lhe deu de cuidar bem da sua família. Por exemplo, falamos também da autoridade que temos que obedecer superiores, os governos da terra, né? E recentemente nós vimos que a falta de obediência a uma autoridade pode até causar danos, como aconteceu no Rio Grande do Sul há pouco, hein? Muitos não quiseram sair de suas casas mesmo pelo apelo das autoridades, porque não queriam deixar seus animais de estimação, alguma outra coisa que estava lá, algum bem material, com medo de roubarem. Infelizmente, muitos morreram por causa disso. As autoridades estavam certas de tirá-los de lá e avisar? Claro que sim, então temos que respeitar, e Jeová até espera que façamos isso. Só não vamos obedecer a uma autoridade, você se lembra, se esta entrar em choque. É uma lei de Jeová que ele é o legislador, quem julga. Então, as leis de Jeová sempre virão em primeiro lugar. Se uma autoridade humana contestar uma lei divina, bom, aí, evidentemente, pensa e pesa muito o que Jeová tem a dizer. Aí é importante ponderar sempre assim. Vamos citar agora um segundo outro ponto importante quanto à luta contra esse espírito. Viva de acordo com os padrões de moral de Jeová. E esses padrões podem até nos proteger. Vamos até na Bíblia anotar o que diz o texto de Efésios, capítulo 4. Então vai na Bíblia, por gentileza, no livro de Efésios, no capítulo 4. Dê atenção nos versículos 17 até o 19. Diz assim: portanto digo e os exorto no Senhor, não ande mais como andam as pessoas das nações, na futilidade da sua mente. Elas estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus, por causa da ignorância que há nelas e por causa da insensibilidade do seu coração. Tendo perdido todo o senso moral, entregaram-se à conduta insolente para praticar com ganância todo tipo de impureza. Bom, segundo nós vimos no texto, aqui pede para nós tomarmos cuidado para não seguir o comportamento popular do mundo, como andam as nações. Na questão moral, a gente vê que o mundo declinou demais. E nós temos que tomar cuidado para não permitir que essas coisas influenciem nossas ações, decisões e até modifiquem nossos pensamentos. Há muitos anos atrás eu estava visitando um circuito e nesse circuito tinha um jovem que ele disse assim para mim, ou para outros anciãos, né? Eu não vou mais servir a Jeová porque Jeová é um Deus assim muito duro, exigente.
Ele não quer que a gente faça nada que a gente gosta. Falei, mas o que você gosta? Ah, sair com as meninas. Se ele encontrasse uma boa irmã, namorasse, casasse com ela, tudo bem. Mas ele queria envolver com práticas pecaminosas, né? Por fim, acabou deixando mesmo a Jeová, abandonando a organização e foi desassociado, né? Curiosidade à parte, depois de mais ou menos 15 anos, eu voltei novamente visitar aquela região, quase no mesmo circuito, mas vizinho, bem próximo, né? Aí eu perguntei sobre ele, até me lembrei aquele jovem. Não, ele voltou para a fé, está bem agora. Ah, que bom que ele caiu em si. Mas voltou doente, irmão, está com AIDS, coitado, tem que tomar um monte de remédio. Aí conversando com ele, sabe o que ele disse? Antigamente eu achava que Jeová era muito duro e enérgico por não permitir que nós fizéssemos as coisas que queria. Agora eu sei que Jeová só queria me proteger, mas teve que sofrer as consequências para depois ver que poderia ter sido diferente. Bom, isso está para nós aí, até de forma para podermos ajudar a pensar. Jovens, vocês são protegidos por obedecer os padrões de moral que Jeová deixou bem estabelecido para nós. Jeová ama muito cada um de nós. E se Ele dá um conselho, e se Ele pede algo, pode ter certeza que Jeová tem as melhores das intenções para com nós. Então vamos obedecer, né? Jeová vai nos ajudar sempre a fazer o que é direito. Então tente entender melhor como funcionam os padrões de Jeová, como você pode aplicá-lo na sua vida. Por exemplo, mesmo as negativas, Jeová deixa para nós escrito na sua palavra para nós tomarmos certos cuidados. Por exemplo, quando você lê o texto de Gálatas 5, 19 a 21, você vê lá uma lista de práticas que Jeová diz que quem praticar isso não vai herdar o reino. Porque Jeová deixou coisas ali que não é para fazermos e depois frisa que quem pratica não herda o reino. É porque Ele quer que a gente evite qualquer coisa ligada a essas práticas para não termos um problema depois. E já vou adiantar, irmãos, tome cuidado, porque o diabo ele é muito esperto. Hoje, em suas mãos, você tem um celular que você pode ter acesso a qualquer coisa. E, infelizmente, o mundo sabe que muitas pessoas podem facilmente ser influenciadas com a mente, né? Há muitos vídeos curtos espalhados aí no TikTok e outros que podem mexer com a mente de um jovem, principalmente vídeos imorais. Então, cuidado para a gente não se perder. Em especial aqueles que já foram, talvez, viciados em pornografia no passado, que podem se envolver numa prática pecaminosa. Por isso, lembramos aí do que foi mencionado, né? Jeová já deixou ali suas leis e suas ordens e quer que a gente obedeça. Isso é para o nosso bem. Vamos tentar agora pensar num outro ponto, terceiro. Leve uma vida simples. Uma vida simples. Porque isso pode ajudar você realmente a vencer o espírito do mundo. Porque quanto mais você sobrecarrega a sua vida, e quanto mais materialmente você vai buscando as coisas deste mundo, pode ter certeza que você vai tirando muito do tempo da sua vida para outras coisas mais importantes. Não é à toa que Jesus disse, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Então é bom pensarmos nisso. É muito importante para tomarmos, assim, boas decisões. Vamos até notar na Bíblia um princípio que pode nos ajudar a entender os cuidados que devemos dar, evidentemente, a questão envolvendo o material. 1 João... Então, abra lá sua Bíblia no livro de 1 João, no capítulo 2. Note aí, partindo do versículo 15 e 16. Diz assim, não amem nem o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Então vamos pensar um pouco nesses dois versículos. Falou para tomarmos cuidado para não amar o mundo e as coisas nele. E depois frisou aqui o perigo do desejo dos olhos, a ostentação de posses, que não se origina de Jeová, mas do mundo.
Aí talvez você diga, parece que tem muitos ricos aí que são ambiciosos. Mas você sabia que também existe muitos pobres materialistas? Uma ocasião, eu estava visitando uma congregação em que tinha uma irmã, não era muito idosa, mas também não era muito jovem. E ela faltava muito às reuniões. Aí os anciãos conversaram comigo e falaram, é preciso fazer uma visita à irmã. Então eu acabei indo lá fazer uma visita para ela para saber, né? Aí quando eu cheguei na casa dela, eu demorei, ela não me avisou logo, eu fui sentando no sofá, mas tinha um buraco tão grande nesse sofá, eu caí dentro, quase me quebrei, foi todo. O sofá estava todo quebrado, né? Aí tinha lá uns móveiszinhos tudo velho, umas panelinhas velhas, uma TV daquela preto e branco, um rádio daqueles botão antigos. Aí eu perguntei para ela assim, minha irmã, a gente tem sentido a falta da irmã nas reuniões, por que a irmã não tem ido? Eu não vou, irmão, porque eu tenho que ficar em casa para proteger minhas coisas do ladrão. Mas o que ela tinha naquela casa para o ladrão roubar? Nada, né? Então o que aquela irmã era? Uma pobre materialista. E olha, coitado, se o ladrão entrasse lá, não resolvesse ajudar ela, né? De tanta coisa que faltava naquela casa, né? Mas tem aqueles que talvez sacrificam, talvez até as reuniões por causa de trabalho, por causa de outros quefazeres, talvez são negligentes ao serviço de campo. Tudo isso pode ser um perigo. Então lembre-se que nós queremos viver de um modo simples, que possa agradar a Jeová. Até porque o ser humano nem precisa de muito para viver. Sabia que a gente precisa de 3 coisas para viver? Sabia? Precisamos de um prato de comida para comer quando tem fome, um par de roupa para vestir para não ficar sem o agasalho e uma cama para dormir. O resto engorda. Então, você tendo só o necessário, você está bem. Não precisa de muita coisa. Então, lembra que o que precisamos é fazer sempre a vontade de Jeová acima de tudo. E também podemos dizer, irmãos, que tem aqueles que entendem bem e tornam a sua vida simples e procuram meios de fazer mais no serviço de Jeová. Isso é muito bonito, né? Por exemplo, eu visito um circuito atualmente que eu tenho 20 cidades. São 20 cidades em torno de 20 mil habitantes, pouco mais, pouco menos. Mas às vezes a gente fica assim emocionado com o que vê lá. Territórios que não são pregados há anos. Por exemplo, há 2 semanas atrás visitamos uma cidade em que o irmão ia levar num território que tinha 9 anos que não trabalhava, né? Eram uns 8 quilômetros da sede, mas tudo no asfalto dava para chegar tranquilamente. Mas deu um problema no carro dele e paramos assim num outro distrito, né? Falei, vamos pregar por aqui. Não, meu irmão, aí tem pouco tempo que nós trabalhamos, mas pouco tempo quanto? Não, esse aí tem 5 anos que a gente não prega. Tá bom, né? 5 anos também. Mas imagine a necessidade que tem ali. É impressionante, cada cidade uma necessidade à parte, né? E é bonito que muitos jovens que cursam evangelizadores estão sendo designados para lá agora. E é bonito ver que eles chegam, fazem um excelente trabalho, gostam muito. E aprende a viver com uma vida muito simples, porque quem faz evangelizadores é designado, ele tem que servir por conta própria. Então ele usa o pouco que tem, os recursos que dá para viver, mas o que eu quero dizer é que Jeová sempre cuida muito bem de nossos irmãos lá. Prova disso, então, que nós podemos confiar em Jeová de todo o coração. Vamos até notar na Bíblia o que Jesus falou em Mateus 6. Veja na Bíblia Sagrada, aí no livro de Mateus, capítulo 6. Observe, por exemplo, aqui no versículo de número 24, aquilo que há pouco nós falamos sobre o cuidado com as coisas materiais ou a ocupação da mente na busca do ideal material, né? Diz assim: ninguém pode ser escravo de 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Deus e das riquezas. Não tem como, né? E lá no 33, Jesus deu um excelente conselho.
Persistam então em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Bom, percebeu que o conselho aí foi muito claro, né? Se colocássemos os interesses de Jeová na frente, tudo mais que a gente precisa, Jeová de alguma maneira vai nos dar. Então até eu e minha esposa, né, já estamos aí na ordem há quase 34 anos, a gente sente quanto Jeová nos abençoa e ajuda, né? Nesses anos todos que estamos aí, seja no circuito há quase 30 anos, né? Jeová tem sempre nos abençoado, tem dado o que a gente precisa, não mais, também não menos, mas sempre o que a gente precisa. Confie em Jeová, e Jeová certamente vai ajudar. Mas como nós cantamos no cântico, embora o espírito do mundo possa permear a mente, tirar da pessoa talvez o que é mais importante, mas nós temos uma poderosa ajuda que pode nos guiar neste mundo turbulento, que é o Espírito Santo de Jeová. Esse faz a diferença, porque ele pode dar a você forças para resistir o que é errado. É interessante um comentário que a Sentinela de 2018, né, do mês de fevereiro, fez sobre a ajuda do Espírito Santo. Em especial com aqueles que estejam talvez lutando contra tendências pecaminosas, com informações contidas em sua mente no histórico de vida passado. Lá mencionou que o Espírito Santo pode ajudar você a desviar sua atenção de tudo que antes te prejudicava. A ajuda do Espírito Santo pode ajudar você a concentrar sempre no que é certo. E é aí que você vai vencer todos os desejos maus e pecaminosos que o espírito do mundo induz você a ter. É só lembrar que o Espírito Santo vem de Jeová, o espírito do mundo vem do diabo. Então, a escolha é muito clara, né? Não queremos ter nenhum envolvimento com o espírito que vem deste mundo. Nós temos também até um conselho na Bíblia, que no Salmo 101, versículo 3, com relação a usar nossos olhos, né? A maneira como nós pensamos. Então veja na Bíblia, aí o Salmo, capítulo 101. Observe então o versículo 3. Não porei nada sem valor diante dos meus olhos. Odeio ações das pessoas que se desviam do que é certo. Não terei nada que ver com elas. Então a ideia de colocar sempre diante dos nossos olhos algo precioso, valioso, e nada que não tenha valor. Portanto, lembre-se, fique longe de tudo que está ligado a este mundo. Esforce-se em fazer de tudo para agradar a Jeová. O Espírito Santo, a força que Jeová nos dá é muito forte e pode nos ajudar. E precisamos muito dela, né? A todo dia em nossas orações pedimos o Espírito Santo de Jeová para ter forças, para ajudar nossos irmãos, para ajudar aqueles que estão sofrendo, exemplo lá no Rio Grande do Sul. Então sentimos que precisamos da ajuda de Jeová. Sozinho não conseguiríamos vencer. Aliás, porque Satanás, o diabo, os demônios estão todos no planeta Terra hoje, concentrando todos os seus esforços, desviar todos de servir a Jeová, inclusive nós. Portanto, precisamos muito da ajuda de Jeová. E se você se esforçar em ser amigo de Jeová, pode ter certeza que pode contar com a ajuda dele agora e para sempre.